hoje o Evangelho fala bastante a respeito da humildade. E a humildade, o serviço ao próximo, são valores essenciais na vida cristã e também exercem um impacto profundo na nossa saúde mental e bem-estar. Em um mundo onde o individualismo e o orgulho muitas vezes prevalecem, como encontrar equilíbrio entre confiança e humildade? Como ajudar os outros pode trazer benefícios psicológicos para nós mesmos? Para aprofundar essa reflexão, eu recebo agora o médico psiquiatra e filósofo Sávio Teixeira, que nos ajudará a entender como essas virtudes podem transformar a nossa vida. O doutor está conectado aqui? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês, a audiência tão abençoada aí do Santo Café. É um prazer recebê-lo também, ainda mais para nos ajudar a refletir sobre um assunto tão importante, né? E eu quero entender, do ponto de vista psicológico e filosófico, o que significa ser uma pessoa humilde e como que isso pode me ajudar. Então, ao contrário do que muita gente pensa, ser humilde não é se diminuir, né? Não é colocar suas características como se fossem insuficientes. Ser humilde é se enxergar exatamente como você é. Exatamente como você é com seus atributos, com seus defeitos, com suas qualidades, né. É saber das suas limitações, mas também saber dos seus potenciais, saber do que você pode fazer, da sua capacidade de aprender, da sua capacidade de abertura, da sua capacidade, inclusive, de ajudar os outros. Então, ser humilde não é se diminuir, ser humilde é se enxergar como você realmente é, inclusive com seus potenciais e suas qualidades. Perfeito. E muitas vezes a nossa sociedade ela valoriza mais a competitividade do que a humildade. Como que isso pode afetar a nossa vida, afetar também a nossa saúde? Essa competição que é estimulada o tempo todo, ela é prejudicial, né? Totalmente prejudicial. A competitividade nos faz olhar para o lado, né. A gente para de olhar para si, olhar para o nosso próprio caminho e começa a olhar para ter uma comparação, e essa comparação, na maior parte das vezes, não vai nos fazer bem, né. A gente vai se achar insuficiente ou a gente vai querer fazer até mais do que a gente pode, até mais do que os nossos limites dão conta, para que a gente consiga ganhar do outro ou, competir com o outro de alguma forma. Enquanto que se a gente for humilde, a gente está olhando muito mais para a gente está focado no nosso caminho, a gente está focado nos nossos atributos, na nossa capacidade de melhora e no nosso próprio caminho. Então, a humildade é como se fosse um antídoto para a competitividade, no final das contas, né? Porque quando eu sou humilde, eu não me acho menor do que ninguém, porque eu não estou usando ninguém como comparação, eu estou olhando para mim mesmo. Muito bem, então a melhor forma da gente evoluir, da gente crescer, talvez seja a gente olhar para nós mesmos, né? Olhar para nós mesmos ontem. Como é que hoje eu posso ser melhor que eu fui ontem? E não como eu posso ser melhor que o meu irmão. E existe uma relação entre humildade e autoestima? Como é que eu posso ser humilde sem me sentir inferior ao meu irmão? Muita gente também pensa que são conceitos antagônicos ou que de alguma forma são dissociados um do outro, mas pelo contrário, eles são bem unidos, porque quando eu tenho uma autoestima boa, eu consigo me encarar da forma como eu realmente sou. Eu me admiro, né? Eu me compadeço com os meus defeitos, eu sou caridoso até comigo mesmo e com os outros, eu consigo me tratar bem. E isso é a gênese da humildade, no final das contas, né. Se eu tenho uma autoestima boa, eu não preciso, por exemplo, ficar me vangloriando, eu não preciso ficar me envaidecendo, eu não tenho essa necessidade de receber elogios. Eu consigo desempenhar minha humildade com uma forma mais plena, tá. Então, são coisas que na verdade andam juntas, são bem sinérgicas. Muito legal esse modo de pensar, né? E esse excesso de orgulho, ele pode levar a transtornos emocionais, como a ansiedade, a depressão, por exemplo? Porque o que a gente percebe é que uma pessoa orgulhosa, ela meio que se isola, né? Isso pode ser prejudicial de algum modo? Ah, totalmente, né. O orgulho, primeiro que ele é uma espécie de veneno, assim, eu digo, veneno interno, né. A gente vai se corroendo se o orgulho é muito grande, porque, querendo ou não, a gente vai ser decepcionado, assim como nós vamos decepcionar outros também, né. Essa é a gênese da vida, a gente tem que tentar cada vez decepcionar menos, mas a gente vai acabar decepcionando e sendo decepcionado. Se eu sou muito orgulhoso, eu começo a me isolar, porque as pessoas começam a me decepcionar, eu me começo a decepcionar até com as instituições, com as coisas, e eu começo a ficar isolado. E isso, querendo ou não, é uma forma
distorcida de encarar a realidade. É como se eu me enxergasse maior do que o mundo, maior do que os outros. Eu não sou digno de me misturar com pessoas desse tipo, por exemplo, ou pessoas que me magoaram. Isso, no final das contas, acaba sendo uma falta de humildade. E esse orgulho vai te isolando, esse orgulho vai te deixando amargurado, vai fazendo você reter sentimentos que são destrutivos e podem sim aumentar a sua chance de ter transtornos mentais. E quando eu pratico a humildade, eu posso ter consequências positivas, psicologicamente falando? Eu posso me tornar uma pessoa mais feliz, ao contrário do que pode parecer? Sim, totalmente. A gente quando é humilde, a gente, como eu disse, se enxerga da maneira como a gente é. E a gente começa a se tratar bem, a gente começa a ser, amigo da gente, assim, sabe, a gente começa a se amar de verdade. A gente se trata como a gente trata nosso irmão, como a gente trata nosso melhor amigo, como a gente trata um familiar. Eu consigo desempenhar minhas funções de uma maneira mais pacífica, de uma maneira mais, ah, compassiva até, sabe. E, de certa forma, quando eu sou humilde, eu consigo inclusive me doar mais ao próximo. E a gente sabe que se doar ao próximo é uma das formas mais eficientes de nós nos sentirmos bem também, né. Toda doação ao próximo acaba sendo uma doação a nós mesmos de alguma forma. E eu posso ensinar alguém a ser humilde? Por exemplo, eu convivo com uma criança, seja um filho, seja um neto. É possível que eu ensine essa pessoa a praticar a humildade no dia a dia? Acho que o exemplo é uma boa forma de passar isso adiante, né? O exemplo é fundamental. Não adianta eu ter todas as teorias do mundo sobre a humildade se na prática eu não estou conseguindo demonstrar isso. A criança, ela consegue aprender infinitamente mais por exemplos do que por teoria. Além de ser exemplo de humildade, eu acho que é importante você, ajudar a criança a desenvolver suas valências, né, a se enxergar como é, não enaltecer demais a criança como se ela fosse especial demais, como se ela fosse melhor do que todos os outros do mundo, todas as outras crianças, mas não diminuir a criança também, né, desnecessariamente, estimulá-la a ser melhor, estimulá-la a superar as dificuldades que ela está enfrentando. Entender que as dificuldades são normais, que ela está enfrentando, todos nós enfrentamos, e que as dificuldades, no final das contas, acabam nos beneficiando de alguma forma. E encarar esse amadurecimento de uma forma mais pé no chão, de uma forma mais humilde mesmo, sabe? Eu acho que esse é o maior ponto que a gente pode deixar para as crianças. Isso é interessante que até a forma de elogiar, ela pode ser uma aliada ou pode atrapalhar nesse processo, né? Por exemplo, elogiar demais características físicas das crianças, a gente costuma fazer bastante isso, né? Talvez não seja a melhor maneira, talvez seja melhor elogiar uma atitude. Acho que isso também pode contribuir para que essa criança tenha uma visão mais real das coisas, né? Do tamanho dela no mundo e do que é o mundo em si. Perfeito, Wilker. De fato, nós temos um hábito de elogiar muitos atributos físicos, né? Ou até as conquistas das crianças. Quando a gente faz isso, a gente acaba, né, de uma forma longitudinal, ensinando a criança que ela é valorizada pelas suas qualidades físicas e pelo que ela conquista. E não pelo que ela é, não pelas atitudes que ela toma, não pelas qualidades intrínsecas dela, não físicas. E isso acaba criando uma visão distorcida do mundo, né, e muitas vezes a gente vê que se tornam adultos frustrados ou até adultos mimados de alguma forma. O ideal é que a gente consiga elogiar as crianças, assim como reparar seus defeitos, mas de uma forma mais sensata, de uma forma a valorizar as atitudes e valorizar as qualidades intrínsecas dessas crianças, como, por exemplo, a caridade, como, por exemplo, a generosidade, a humildade, né? A capacidade de identificar os próprios erros e pedir desculpas, por exemplo. São características muito louváveis que vão fazer um adulto se tornar um adulto mais centrado, mais humilde, potencialmente mais benéfico para si, para a sociedade, e vai nos ajudar também a ter uma família até mais harmônica. Muito bem. A gente vive buscando prazer imediato, né? Muitas vezes a internet nos oferece isso, o alimento, né? A comida faz isso também. E eu vi algumas pesquisas que mostram que a generosidade e a solidariedade ativam áreas do cérebro ligadas ao prazer. Tem isso? Então quer dizer que isso pode ser uma fonte de prazer, de satisfação para mim, fazer o bem, ser humilde?
Tem isso. Isso é inclusive comprovado pelas neurociências, né. A gente fica até com aquela discussão filosófica, todo ato altruísta acaba sendo um pouco egoísta porque me beneficia. Não sei, isso para mim é irrelevante, eu acho que o importante é fazer a bondade. Tem um estudo interessante que acompanhou 2 grupos de pessoas, com depressão, e um grupo dessas pessoas praticava caridade, doando poucos centavos por dia a instituições de caridade, a pessoas humildes, e quando se comparou esses 2 grupos ao final de 3 meses, o grupo que praticava caridade teve melhores scores de depressão, tinham melhorado mais do que o grupo que não praticou a caridade. Quando a gente mapeia o cérebro das pessoas que estão praticando atos de generosidade, ativa-se áreas que são relacionadas ao prazer, à liberação dopaminérgica. Então, isso nos faz bem, inclusive neurobiologicamente. Muito interessante, né? E já é comprovado cientificamente. Legal. A gente está vivendo um mundo que é cada dia mais acelerado. Como é que eu arrumo o tempo também para ser mais humilde e caridoso, especialmente com os meus irmãos, com aqueles que mais precisam? Porque a desculpa de muita gente é essa, né? Não tenho tempo. A desculpa de muita gente é o tempo, mas a gente sabe que a tecnologia que nos tira o tempo também nos adianta o tempo de diversas maneiras. Por exemplo, para fazer uma doação para a Basílica, eu não preciso mais ir à instituição como antigamente, né? Para fazer, eu não preciso ir ao banco para fazer uma transferência. Eu posso simplesmente, através do meu celular, fazer uma boa ação. Eu consigo ajudar grupos de caridade, grupos de benfeitorias através do meu próprio celular. A gente pode até deixar programado no nosso banco para que o valor ali seja depositado todo mês. Mas além da parte monetária, que é uma parte importante, certamente, mas não é a única, a gente também tem que botar como prioridade o fato de ajudar os outros e colocar na nossa rotina como se fosse outras coisas que a gente faz, como, por exemplo, estudar, como, por exemplo, fazer atividade física, comer, né? A gente pode reservar um horário da semana, não precisa ser muito, que seja para fazer algo em prol do outro, né? Além disso, a nossa vida diária nos apresenta diversas oportunidades de ajudar o outro de uma forma não programada. A gente às vezes está diante de alguém que está pedindo uma ajuda, não precisa ser ajuda financeira. A gente às vezes está diante de um irmão que está com dificuldade e o simples fato da gente ligar para ele e oferecer um ouvido amigo já é um ato de benfeitoria, de caridade. Então, a gente precisa primeiro estar ligado ao nosso ao redor, ao nosso mundo, porque diversas oportunidades de ser generosos aparecem todos os dias da nossa vida e, além disso, nos programar toda semana como uma rotina para sermos mais generosos e caridosos. A gente só não tem tempo para aquilo que não é prioridade, né? Por mais que a gente viva Exato. uma vida corrida, uns minutinhos ali na semana você tem que ter. Obrigado, viu, doutor? Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Com Bom dia para Deus. vocês. Tchau, tchau.